Marcos Lopes. Alô, amigos do futebol, estamos chegando, começando mais uma edição do Em Campo com Barba, toda quinta-feira à noite, para a gente falar até de futebol aqui no Em Campo. É a primeira edição deste ano de 2025, primeira edição ao vivo do Em Campo de 2025, e nós vamos conversar hoje. Você está vendo lá atrás, está vendo ali atrás, a camisa do Laguna, não é? O leite na veia. Vamos experimentar daqui a pouco mais. A gente vai conversar com Gustavo Nabinger, um dos fundadores do Laguna, a primeira SAF aqui do Rio Grande do Norte. Depois do Laguna veio o América, depois do América veio o QFC, depois do QFC veio o Rio Grande, mas quem abriu o cenário para a SAF aqui no estado foi o Laguna, que estava na segunda divisão, conquistou o acesso, conquistou o título de campeão da segunda e vai estrear este ano, já no próximo dia 12, na primeira divisão do Campeonato Estadual de Futebol. A gente vai saber mais a respeito do Laguna, não é? Vamos saber um pouco mais da história do Laguna, já faz algum tempo. Vamos recapitular a história do Laguna aqui com o Gustavo, que é o nosso convidado dessa quinta-feira. Gustavo, seja bem-vindo ao Em Campo com Barba. Fala, Marcos, tudo bem? Prazer estar contigo aqui, prazer estar com o pessoal aí que está nos assistindo, e vamos falar bastante aí do Laguna. Ô Gustavo, vamos recapitular essa história do Laguna e como é que o Laguna chegou aqui ao estado. Foi 1 ano e meio de estudo, né? Desenvolvimento do plano de negócios. A gente mapeou o Brasil inteiro para entender qual lugar que atendesse uma série de critérios, né? O Rio Grande do Norte tem muitas vantagens. Tu tem um estado de Copa do Mundo, né? É um estado que demograficamente se assemelha muito ao Uruguai. São 3,5 milhões de habitantes, metade da população concentrada na região metropolitana, o que facilita muito a comunicação, né? O esforço de comunicação para falar com uma grande parte do estado, proximidade com diversas capitais, outras capitais do Nordeste. Então a gente está... Eu não fiz a soma aqui, mas imagino que num raio aí de 8 horas de carro a gente pegue mais ou menos 30 milhões de pessoas. Nós estamos próximos a Recife, que é a terceira cidade do Brasil com o maior número de veganos e vegetarianos, e Natal está na zona de influência de Recife, né? Então a tendência é que aqui nos próximos anos o veganismo se fortaleça bastante. João Pessoa, que está mais próximo, já está à frente. Então, eu acredito bastante nisso. É um lugar que tem muitos jogadores talentosos, de potencial, falando em formação, né, para futuro. Eu tenho uma relação com o estado antiga, que eu joguei aqui no Corinthians de Caicó, fui incrivelmente bem recebido, tenho um carinho enorme. Depois, no ano seguinte, eu joguei com vários atletas aqui do estado num clube em São Paulo, e aí acabei ficando muito amigo e vinha muito para cá. Lembra desses jogadores, Gustavo? Lembro, claro. O Richardson, que está no Capital? Não, o Richardson. Ah, sim, o Richardson volante. O Juninho Potiguar jogou aqui no América, jogou no Santa Cruz, o Judson. O Juan, no Avaí. Isso, o Juan, que estava no ABC, que jogou lá com a gente no Laguna. Thales Henrique, que depois jogou no Sport, mas acabou não seguindo a carreira. Uma série de jogadores, tinha bastante jogador lá. Na época, esse clube tinha parceria com o Quebra-Osso, né? Então ele encaminhava os jogadores, ele não tinha o Santa Cruz ainda, ele encaminhava os jogadores para lá. E o Gustavo, jogador de futebol, quando é que caiu a ficha? Vou parar. Não dá mais, vou parar, vou fazer outra Marcos, coisa. A gente sempre tem um sonho e a esperança de chegar num nível alto, né? Mas tu começa a perceber que não vai, que não. Mas eu sempre tive a vontade de ser treinador, e eu entendia que ser jogador era uma excelente faculdade. Então eu falei, bom, eu vou tentar o máximo que eu posso e aproveitar para aprender também o máximo que eu posso. E aí foi o que eu fiz, né? Eu comecei desde o início, assim, no profissional eu conversava muito com os meus companheiros que eram mais experientes, que tinham jogado em clubes grandes, procurava conversar com o preparador físico,
analisar os treinamentos. Pô, esse treinamento aqui é muito chato, esse aqui é muito legal, esse aqui podia ser um pouquinho diferente. Então, eu tratei como uma faculdade mesmo, né? Óbvio que no início eu tinha ainda a esperança de chegar num nível mais alto, mas conforme vai passando o tempo, tu vai vendo que fica difícil. E desses treinadores aí que passaram, pô, esse aqui é mais chatinho, esse aqui é menos chato, é mais legal. Quem foi assim o cara que tu trabalhou ao longo da tua carreira, que tu diz, pô, esse aqui é um cara que eu posso focar nele para... Com certeza foi o Juarez Sobreiro, né? Juarez hoje trabalha no Brasílis, mas ele que me levou para o Guarani, inclusive, como treinador depois. E ele trabalhou no São Paulo muitos anos, na época ainda que a base do São Paulo estava no auge assim, de revelar. Ele trabalhou com o David Neres, trabalhou com vários jogadores aí que despontaram no cenário mundial. Ele é um cara, como formador, assim, extremamente competente. Ele trabalhou também no Fortaleza, trabalhou no Santa Cruz como auxiliar do Marcos Teodoro. Então é um cara que também tinha muita bagagem e aprendi muito com ele. Mas de todos os treinadores tu aprende, né? Ou algo que é positivo, algo que é negativo. Às vezes... que vai inspirar, ou que vai dizer, pô, isso aqui eu não quero para mim. Exato. Às vezes o trabalho de campo não é tão bom, mas a parte de gestão é legal, ou o contrário. Enfim, acho que a parte tática, a leitura de jogo é muito boa, então acho que cada treinador vai te contribuir de alguma forma, nem que seja só para fazer alguma coisa diferente. Aí tu para com o futebol dentro de campo, queria ser treinador, aí foi buscar esse caminho. Perfeito. Aí eu em 2010, eu parei em 2009, em 2010 eu comecei já como treinador em Pernambuco, no Vitória de Santo Antão, na equipe sub-20. E aí, dali eu acabei rodando bastante clubes, né? E o Laguna, como é que nasceu a ideia do Laguna, clube vegano, primeiro clube vegano do Brasil, é o segundo do mundo, né? Perfeito. Eu acho que eu sou... Tu já era vegano ou o veganismo chegou depois? Não, já era vegano. Em 2003 eu virei vegetariano. Em 2020 eu virei vegano, né? Fiz a transição para o veganismo e me pergunto até hoje como eu demorei tanto tempo. Mas eu sou um fanático por futebol, né? De tudo que tu imagina. Eu sou um cara que eu tenho coleção de camisa desde criança, eu acho que devo ter umas 500 camisas. Pô, vamos mostrar uma hora essas 500 camisas, fazer uma matéria aí na tua casa. As camisas estão aqui, tá no Rio Grande do Sul? Estão em São Paulo, na verdade. Tá na casa dos meus pais. Eu deixei lá porque estava tudo guardado, nunca levei para nenhum outro lugar. Mas, cara, eu jogava botão quando era criança, futebol, obviamente, 24 horas, né? Eu sempre assisti muito futebol na TV, no estádio. Se tu me convidasse para ir, até hoje, para assistir qualquer jogo de qualquer campeonato no estádio, eu vou. Eu jogava depois videogame, enfim, cara, tudo que envolve futebol. Eu sou o cara que de noite eu abro às vezes o computador, entro lá no YouTube e começo a assistir vídeo de torcida, né? Tem várias torcidas ao redor do mundo que eu acho muito legais. Então, sempre li muito, não só sobre parte tática, mas sobre história também do futebol, história dos clubes. Sempre fui fascinado. Então, eu acho que começa daí. E eu sempre fui anotando ideias. Falei, pô, um dia eu vou ter, de repente, quando eu me aposentar como treinador, eu vou ter meu clube de futebol e eu vou fazer as coisas desse jeito. Fui anotando. E aí, em 2020, eu estava no Vila Nova, né, de Goiás, no Sub-20, aí teve a pandemia. Eu fiquei, acho que 4 meses e meio em casa, e aí eu tive a oportunidade de me aprofundar ainda mais, né, e também começar a pensar em termos de viabilidade econômica. No Vila, o Vila é um clube fantástico, é um clube enorme de torcida, de camisa, mas ao mesmo tempo é um clube pequeno politicamente, não é um clube que tem muita desavença, muita gente, né? É um clube bem vertical em termos de hierarquia. E aí, por estar no 20, eu tinha contato direto com o presidente, com os diretores, e eu acabei aprendendo muita coisa ali também. E eu falei, pô, de repente, eu não preciso esperar até o final. E quando eu saí do Vila, eu falei, bom, eu não quero mais trabalhar em clube associativo, né? Tinha muitas coisas que me incomodavam. Primeiro, troca a gestão. Entrou a oposição, troca todo mundo, independente se o trabalho é bem feito ou não é, se teve resultado ou se não teve. Isso me incomodava muito. Falta de processo.
né, de pensar, de ter um planejamento estratégico, é tudo curto prazo, não tem relação, poucos clubes, né, associativos naquele momento, em 2020, tinham uma relação real, base profissional, era como se fossem dois clubes distintos, o que para mim não faz o menor sentido. Né? E aí tu vai entrar para outras questões de marketing, de relação com torcida, desenvolvimento de marca, também me incomodava bastante. Né? Eu trabalhei 2 anos na Ponte Preta, na época o clube estava na Série A do Campeonato Brasileiro, é o clube de futebol mais antigo do Brasil, com uma história lindíssima. Para tu ter uma ideia, o clube foi fundado em 1900. Um dos fundadores, o primeiro presidente, era negro, 1900, cara. Tu entende que muitos clubes começaram a aceitar atletas negros na década de 40 e 50. Isso. Então é um clube de vanguarda total. Numa região metropolitana de mais de 3 milhões de habitantes, com alto poder aquisitivo. E aí na Série A do Campeonato Brasileiro, média de público entre 4 e 7 mil pessoas. E aí tu vai para São Paulo, capital. O campeonato de várzea, né, que era a antiga Copa Kaiser, depois Copa Pioneer, tem time que bota 8, 10, 12 mil pessoas. Como é que um campeonato de várzea coloca mais público que um time histórico na Série A do Campeonato Brasileiro? Tem alguma coisa que está sendo feito errado, né, por muitos clubes, em relação à torcida. Obviamente que eu comecei a pensar sobre isso e tentar entender. Eu falei, bom, eu cheguei à conclusão que os clubes perderam a relação com a comunidade. Né? Ao contrário do futebol de várzea, das escolas de samba, que tem uma relação muito próxima com a comunidade, e os clubes tinham isso quando foram fundados. Falei, bom, quando tu perde essa relação, só resta o resultado. Se tu é campeão, ótimo, a torcida te apoia, vai no estádio. Se o time começa a não ter bons resultados, a torcida abandona. E tu vai ser menos vezes campeão do que campeão. Num campeonato que tem 20 clubes, um é campeão, 19 não são. O que sobra? Então, tu precisa pensar em maneiras diferentes. E eu acho que a maneira como o futebol era tratado no Brasil até 2020 estava muito distante daquilo que eu imaginava. Né? Eu imagino o futebol como entretenimento. Eu acho que as pessoas têm que ir para o estádio para se divertir, para ter uma experiência legal, para passar um tempo bacana com amigos, com família, e ver um bom jogo de futebol. E para tu ter um bom jogo de futebol, tu precisa de tempo. Né? Tu não vai fazer um time jogar bem em 1 mês. Muito menos tu ficar trocando treinador a cada 2 meses. E trocar treinadores, jogadores ainda para... Tu tira um treinador que é extremamente ofensivo e tu traz para o lugar dele um que é extremamente defensivo. E aí tu vai ter que... Os jogadores tinham sido contratados para se adaptar a uma maneira de jogo, vão ter que jogar o oposto da característica. Aí as coisas não funcionam. Né? E aí o jogo fica chato. E aí os treinadores começaram a se proteger. Bom, eu sei que se eu perder 3 jogos seguidos, eu sou mandado embora. O que eu vou fazer? É mais fácil treinar a parte defensiva do que a parte ofensiva. É muito mais fácil, muito mais rápido. Eu vou focar na parte defensiva. Que aí, no pior das hipóteses, eu empato, eu ganho de 1-0 e vou me mantendo, vou ganhando tempo. E aí o jogo fica chato. Eu lembro de assistir um jogo no estádio de Campeonato Paulista, foi 0-0, um jogo 10 horas da noite, o ingresso acho que era R$40, sem uma finalização de nenhuma das equipes. Me diz, quem que sai de casa 10 horas da noite, paga R$40 para ver um jogo que não tem finalização nenhuma, zero emoção, quando é que esse cara vai voltar no estádio? O futebol tem muito disso aí. E esse distanciamento, né, Gustavo, que tu falou há pouco tempo, do clube com o torcedor, se não for resgatado nos clubes que ainda insistem com o sistema associativo, o prejuízo vai ser maior ainda, o baque vai ser maior ainda. A gente vê até aqui no nosso futebol alguns clubes. Eu acho, Marcos, as pessoas criaram uma ideia no Brasil que a SAF é a solução para tudo. Né? Eu não acredito, acho que SAF é um modelo de empresa e como qualquer modalidade empresarial, tu tem boas empresas e más empresas. E da mesma forma tem clubes associativos que são muito bem geridos e outros que não. Obviamente que num modelo associativo tu tem um pouco mais de dificuldade em termos de governança, tu tem que acomodar questões políticas, internas, etc. Tu fica talvez mais suscetível a pressões externas do que no modelo de dono, né, de empresa em si. Mas acho que dá para ser bem feito das duas formas e acho que o clube associativo também pode trabalhar muito bem essa relação com torcida. Acho que a gente tem alguns exemplos que são bons no Brasil. Né?
Acho que o Grêmio faz muito bem isso, o Inter também. Eles têm o ticket médio, pelo menos o último estudo que eu vi, acho que 2021, o Grêmio e o Inter tinham quase o dobro de ticket médio do terceiro colocado no Brasil em ticket médio de torcida. Tem uma média de público constante, alta, enfim, uma série de... Então acho que é ok, então consegue manter essa relação próxima com a torcida. Acho que tem outros clubes que fazem isso bem também. Mas é preciso, na minha opinião, é preciso olhar para isso para que tu consiga ter a torcida próxima, né? Senão... E aí dentro dessa mesma linha, Gustavo, aí nasce o Laguna SAF, com a filosofia ou com o slogan Alegria de Jogar. Pois é, todo mundo pergunta para mim, da onde veio a ideia de fazer um clube vegano? A ideia foi de fazer um clube de futebol que tratasse futebol como entretenimento, que gerasse impacto socioambiental positivo, porque eu acho que o futebol é o veículo mais democrático de comunicação no mundo que tem, né? Todo mundo para te ouvir sobre futebol. Se tu for falar sobre reciclagem para um adolescente, negócio chato. Mas se tu for falar sobre futebol, ele vai parar para te ouvir. E se no meio do caminho tem alguma coisa de reciclagem, ele vê o ídolo dele reciclando, fazendo a separação do lixo, ele vai dizer, faz sentido. Aliás, a gente tem imagens aí, né, Luiz, de alguns jogadores do Laguna fazendo uma limpeza na praia. Né? A gente tem feito regularmente, a cada 6 meses, um mutirão de limpeza de orla, em parceria com a Sea Shepherd, que é uma ONG internacional. E foi muito legal, porque aconteceu exatamente isso que eu estou te dizendo. A gente fez 4, na 5ª vez, uma escola de ensino básico e fundamental nos procurou, lá de Tibau, que os alunos queriam participar da edição seguinte, porque eles tinham visto as fotos no Instagram, tinham achado legal e queriam participar. E tinham visto jogadores de futebol fazendo exatamente, isso, né? Exatamente. Jogadores de futebol fazendo isso. Isso, essa foto que está aí. E aí essa edição que nós fizemos agora em dezembro... Já com os alunos. Aí. Já com os alunos, foi muito legal, porque eles foram lá no clube de manhã, tomaram café da manhã junto com os jogadores. O Bill ali, o Bill, o Leandro e o Moran. Sim. E aí a gente desceu direto para a praia, né, que é muito próximo ali, e aí fizemos tudo junto. Tinha uma voluntária da Sea Shepherd que explicou antes de começar o mutirão como é que ia funcionar, a importância, por que estava sendo feito. E depois a gente levou todos os resíduos que foram coletados para o nosso alojamento, e lá foi feita a separação, a contagem, que é um procedimento que é feito pela Sea, mas junto com as crianças. Então eles viram, caramba, tem tanto lixo assim, olha isso aqui foi jogado na praia, e aí tudo que tu imagina que tu não imagina é encontrado. E aí isso começa a despertar um nível de consciência, mas através do futebol. Se não fosse futebol, não vou dizer que não seria possível, mas talvez fosse um pouco mais difícil, demorasse mais. Né? Então eu tinha essa ideia e de valorizar o futebol brasileiro, aquilo que o brasileiro gosta, cara. Que, eu sou de uma geração que viu grandes jogadores que eram sucessivamente melhores do mundo, né? Eu vi o Brasil ser finalista em 3 Copas seguidas, e ganhar 2. Então, e era um futebol ofensivo, era um futebol bonito. Inclusive, os jogos do Campeonato Brasileiro eram emocionantes, né? E muito, também com jogos bastante ofensivos. E eu acho que todo brasileiro gosta de drible, gosta de jogo bonito, gosta de emoção, gosta de gol. Né? Se tu for em qualquer quebrada do Brasil, numa quadrinha para ver, o cara dá uma caneta para o jogo. Para o jogo. O pessoal comemora mais do que o gol. Né? E a gente foi perdendo isso. Então eu falei, e tu pensa em uma criança, quando começa a jogar futebol ali com 4, 5 anos, o que encanta é a bola. Não é ficar correndo de um lado para o outro para marcar. Né? Isso hoje é uma exigência do futebol, mas não é aquilo que faz as pessoas se apaixonarem pelo jogo. O que faz as pessoas se apaixonarem pelo jogo é a bola. Né? E depois o drible, o gol. E se a gente começa a reduzir isso, a importância disso, a gente vai perdendo o interesse das pessoas. Né? E é o que mais se vê hoje, é uma crítica que eu faço muito às escolinhas de futebol. As escolinhas estão tolhendo exatamente essa alegria do menino que está lá jogando. Pois é. Volta. O que mais tu vê num treino, num campeonato de escolinha, sei lá, de sub-8, sub-9, sub-12, volta. Tolhe, tira
a alegria do cara jogar. Exato. E ele vai se fazendo jogador adulto, jovem, adulto, sabendo na cabeça dele que o futebol tem que jogar assim. Eu acho que força, marcação e... A gente tem algumas questões, né, Marcos? A primeira, o que vale para os clubes que eu falei, né, em relação aos treinadores, vale também para as escolinhas. O treinador ele tem o objetivo de crescer na carreira. Para crescer na carreira, ele tem que ter resultado, inclusive na escolinha. Isso. E o resultado é título, não é formação. E aí ele vai pensar, o que eu preciso fazer para ganhar? Né? A maioria, talvez. Segundo, os clubes, nas escolinhas eu não sei, eu nunca trabalhei em escolinha, mas os clubes, em geral, remuneram melhor as categorias maiores. Quanto mais próximo do sub-20, maior o salário. Como se as categorias menores fossem menos importantes. E é o contrário. Onde tu mais influencia a formação do jogador são nas categorias menores. E onde talvez o treinador precise ter mais conhecimento didático e metodológico seja nas categorias menores. E aí tu acaba colocando o treinador que tem pouca experiência, né? E aí pouca experiência não quer dizer ele ter jogado ou não, mas é pouca experiência na profissão, como treinador. Nas categorias menores, porque dá menos visibilidade. Vai acomodando o cara ali, vai pegando experiência exato. aqui. Vai lá para a base, vai lá para o time, né? E deveria ser o contrário, deveria ser colocar o treinador pela aptidão que ele tem. Né? Tem treinador que trabalha muito bem com criança, tem treinador que trabalha melhor com jovens, adolescentes, tem treinador que trabalha bem com profissional. E que não aparecem e que, se bem trabalhados nos clubes, o clube que tem uma filosofia, um planejamento, claro. O cara é fundamental no crescimento do clube. E se tu for num curso da CBF de treinadores, né, principalmente licença B, que é voltado para a base, e tu fizer um questionário ali, tu vai ver que tem muito treinador que ele gostaria de trabalhar na base. Ou na base em categorias menores. Porque é diferente. Tem outro nível de exigência, outro nível de pressão também. Tem gente, eu adoro dar treino, mas eu não gosto de ter que lidar com imprensa, pergunta, com torcida, enfim. De repente ele vai trabalhar num sub-15, num sub-13, que ele não tem esse tipo de cobrança. Mas aí essa pessoa acaba se moldando para poder ter um salário melhor, ou às vezes um salário digno, né? E aí a gente acaba perdendo um excelente formador por não saber valorizar o trabalho que ele faz naquela determinada categoria. Gustavo, e as categorias de base? Como é que o Laguna trabalha, como é que o Laguna vem trabalhando essa questão aí da base? Marcos, Nós temos poucas competições de base aqui no estado. Eu entendo o porquê disso. Né? A gente tem uma dificuldade enorme de campo e os clubes também têm uma dificuldade grande de orçamento. E acho que a gente tem até um quadro de arbitragem ainda pequeno para ter um grande volume de jogos, né? E isso impede que a gente talvez tenha um calendário maior, porque tu vê, pelo menos nos 2 anos e meio que a gente está aqui, os campeonatos nunca coincidem, né? O sub-15 começa com o sub-15, quando termina o 15 começa o 17, termina o 17 começa o 20, justamente por esse problema de campo e talvez de arbitragem. Estou especulando aqui, eu imagino, tá? Que seja um problema. Eu acho que muito mais de campo. Mas, claro, o principal problema é campo. O principal problema é campo. Mas isso nos tira a competitividade em relação a outros estados. Né? E a gente tem que pensar em soluções para isso. No ano passado, a gente organizou uma competição sub-20, foi a Copa Revelação. Foram 4 clubes, foi uma competição bem legal. A gente tem a expectativa de, eventualmente, realizar de novo esse ano. Né? E eu tenho a ideia também de, obviamente, a gente se mantendo na primeira divisão, que é o principal objetivo, jogar a segunda divisão depois com o nosso time. Laguna B. Como Laguna B, se o Zé Vanildo não autorizar, a gente faz uma parceria com algum clube do interior, levando toda a nossa estrutura, enfim, só usando a camisa, para dar rodagem para os nossos atletas sub-20 ou sub-21, sub-23, né? Nós já tivemos aqui segunda divisão com ABC-A, ABC-B e o América B. Não, eu acho fantástico. A gente tem vários campeonatos na Europa que tem essa possibilidade, né? E para o clube é bom porque é uma forma, mais uma forma de tu fortalecer a marca também, para criar torcida, enfim, e ter calendário e dar um nível de competitividade
maior, né, e um número de jogos maior para os atletas, né. A gente jogou também uma competição fora, que foi a Copa Recife, Sub-20, e a ideia é que a gente... Ali já foi uma competição maior, né, Gustavo? Não, porque era jogo todos os dias, né? Sim. Então foram 4 jogos. A gente perdeu para o América nas quartas de final, então foram 4 jogos, 4 dias seguidos. Por exemplo, a Copa Revelação era um jogo por semana. E era ida e volta, então foram 6 jogos a primeira fase, depois os 2 primeiros colocados jogavam a final, e o terceiro e quarto faziam disputa de terceiro e quarto, para ter um jogo de mata-mata também, que eu acho que é importante ter na base, né? Então a gente fez esse modelo. Então todo mundo jogou 7 jogos. Então foram 7 semanas de competição, que acho que é legal. Se a gente conseguir esse ano ter mais clubes, vai ficar um pouco mais longo. E aí o Laguna, com 2 anos e meio, vai para 3 anos. Essa Isso. foi a segunda... Não, já foi o terceiro campeonato de segunda divisão, né? Foi o terceiro. Nós fomos vice-campeões em 2022, perdemos para o Alecrim no saldo de gols. Em 2023, com a desclassificação do Mossoró, a gente acabou como vice-campeão também, porque aí tira todos os pontos do Mossoró, dá os pontos para todo mundo. Então ficou Baraunas e Laguna. E agora fomos finalmente campeões, né? E agora finalmente implantado um negócio que tu defendia sempre, né, Gustavo? Pois é. Cai 2, sobe 2. Exatamente. E eu ainda continuo defendendo. Não era nem cair 2, tu defendia subir 2. Eu defendia ter 10 equipes na equipes. primeira divisão, né? E continuo defendendo, de novo, entendendo as dificuldades ou as razões que fazem com que isso não aconteça ainda. Mas eu acho que a gente tem que ter isso como algo estratégico para, sei lá, em 2030, em 2028, em algum momento, a gente caminhar para isso, né? Até porque agora tem mais SAFs no estado, tem mais clubes empresas, mesmo aqueles que não são SAF, como o Mossoró, a Visão Celeste, o Santa Unibap, Cruz. o Santa Cruz. Santa Cruz está na primeira divisão, mas, enfim, acho que o estado está crescendo. Desde que a gente chegou aqui, pelo menos, eu tenho visto uma crescente, e isso vai fazer com que precise, né, absorver esses clubes na primeira divisão. E a tendência é que novas SAFs se instalem aqui no nosso futebol. Exato. Sentado aí, onde tu está, o Fernando do Rio Grande, Sim. Eu perguntei a ele o que é que levou a montar o Rio Grande aqui. Ele disse um levantamento que eu fiz. Tinha convite do Mineiro, mas eu teria que avançar 4 divisões Sim. do Mineiro para chegar na primeira divisão. Sim. E o Paulista, eu teria que avançar uma infinidade de divisões. O Gaúcho, a mesma coisa. O Carioca, idem. Ele aqui não. Aqui eu monto a SAF num ano. Se eu for campeão, ou agora vice-campeão, em um ano ele sai da segunda para a primeira divisão. Poderia ter acontecido com a gente. Em 3 meses a gente ter subido para a primeira divisão, né? Isso é um fator que eu acho que tem que ser considerado também. Ô Gustavo, não sei se é impressão de quem está de fora, ou se vocês sentem isso aí. O Laguna, muitas vezes, ele não está muito distante do grande público do futebol, pelo fato de estar lá em Tibau, talvez não... Porque a gente nota o Laguna distante, às vezes a impressão que o Laguna não é do Rio Grande do Norte. Esse distanciamento é impressão minha ou vocês sentem também assim essa... Marcos, eu acho que assim, tem também uma série de fatores, né? O primeiro, num primeiro momento, talvez pelo fato dos fundadores não serem do Rio Grande do Norte, né? O que, na minha opinião, é uma bobagem, porque a gente escolheu o Rio Grande do Norte. Então, nós fazemos questão de estar aqui, porque a gente gosta do Estado, porque a gente acredita no potencial do Estado, acredita nas pessoas. Então, eu acho que esse argumento não para em pé, né? Mas acho que pode ter havido isso, pelo menos de alguma parte das pessoas, esse sentimento. Eu acho que o fato de ser um clube muito disruptivo em muitas questões também assusta, né, no primeiro momento, até que as pessoas começam a se acostumar com aquela ideia também começa a permear o meio e se tornar um pouco mais comum. O fato de ser um clube novo também, acho que é algo que demanda mais tempo. A gente vai jogar a primeira divisão pela primeira vez, então vamos ser... o que pode quebrar agora, aproximar mais o Laguna, Exato. Né? Então, e assim, a segunda divisão é 2 meses de campeonato, então também é um tempo muito curto, né? E por mais que a gente mantenha o clube em atividade o ano inteiro,
o interesse diminui das pessoas, não tem jogos oficiais do profissional ao longo do ano, então isso afeta um pouco. A gente está numa cidade que é uma cidade pequena, né, tem 15 mil habitantes, que é diferente, a repercussão, claro, tu está na capital ou nas cidades da região metropolitana. O cara vai ali cobrir o treino, entendeu? Claro, muitas vezes canais de televisão entram em contato com a gente, mas não querem ir lá gravar, querem que a gente envie imagens, porque tem um custo, demanda tempo de equipe, etc. Então acho que são esses pontos. O fato de a gente não poder mandar os jogos em Tibau do Sul, porque não tem estádio lá na cidade apto a receber jogos, dificulta essa proximidade, né, com a comunidade local. Por exemplo, a Copa Revelação, foi no nosso CT os jogos do nosso mando. A gente colocou uma média de público de 400 pessoas. Olha aí. Que é uma média de público maior do que, acho que, 3 clubes na primeira divisão em 2023. Pô, isso é muito significativo, ainda mais se tu considerar que é uma cidade turística, que muitas pessoas trabalham com turismo, e jogos, às vezes, quarta-feira, 3 horas da tarde, né, que tem uma dificuldade. E mesmo assim, a gente teve uma média de quase 400 pessoas por jogo. Uma média muito boa. Então, talvez se a gente pudesse mandar os jogos lá desde o início, agora a gente teria já uma proximidade maior, e isso, obviamente, atrai mais público, né? Se as pessoas começam a ver o estádio cheio, começam a se interessar. Mas eu acho que faz parte da construção, da marca também, e acredito aí que nos próximos anos a gente vai conquistar o público potiguar. Gustavo, o Laguna fez essa segunda divisão. Eu não sei, eu não participei dessa votação. Acho que a votação foi feita a escolha foi da TVFNF, da escolha do técnico. Foi escolhido o Sérgio China, do QFC, que aliás não foi nem buscar a premiação. Sim. Acabou o jogo, acho que ele foi embora para Recife e não voltou mais. Mas o Laguna teve, nessa segunda divisão, na minha opinião, o melhor time, o time mais bem arrumado. Com o Aragonês, ele conseguiu arrumar taticamente o time do Laguna muito bem e com jogadores de muita qualidade. Eu acho que talvez o melhor time do Laguna dessa temporada. Eu concordo. Acho que foi o melhor time do Laguna. Não pelo acesso, claro, mas pelo jogo jogado. Claro. Eu acho que assim, o time do primeiro ano tinha um jogo legal, tinha um jogo bonito, né? Também. Mas é experiência, a gente está aprendendo, está conhecendo a competição. Né? Fomos conhecendo a competição, entendendo o perfil de jogadores que a gente precisava trazer para a competição. Houve uma certa sequência de trabalho, então em 2022 a gente começou do zero, né? Reuniu todos os jogadores e não tinha nem base para dar suporte. Então a gente trouxe alguns atletas com idade de sub-20, mas que não tinham nenhuma experiência ainda de profissional para compor o grupo. Em 2024, a gente já tinha 2 anos de bagagem, já conhecia os campos, já conhecia a arbitragem, já conhecia os adversários, muitos treinadores, inclusive, que a gente ia jogar contra, já conhecia mais os jogadores do estado, para a gente poder, eventualmente, trazer, ou da região, né, dos estados vizinhos. Já tinha uma sequência, então o Lucas, o lateral esquerdo, estava desde o início, o Guilherme, o goleiro, estava desde o início, o João Vitor estava desde o início, o Noninha, uma série de outros jogadores, muitos da base que já tinham jogado em 2023, continuaram no elenco, com mais rodagem, porque já tinham mais outra competição de sub-20 também. Então acho que foi uma série de fatores, né, e obviamente o trabalho do Aragonês, muito bem feito, não só dele, mas de toda a comissão técnica, né, também que é a continuidade, porque desde o primeiro ano foi a mesma comissão técnica, o único profissional que mudou isso. O Gustavo pelo Aragonês, mas a gente sempre trabalhou integrado. No primeiro ano, a gente tomava as decisões juntos, né? Óbvio, tem o líder da comissão, mas em 2023 também, tanto que ele assumiu a equipe no meio da competição. E em 2024 eu não fiquei como auxiliar diretamente, mas eu estava na maior parte dos treinos e agora, da mesma forma, eu continuo dando opinião, né? Então a gente trabalha muito integrado. O único profissional que mudou do primeiro ano para o segundo ano foi o treinador de goleiro, que saiu e a gente trouxe o Vlamir. E o Fabrício, né, que
que veio no segundo ano como analista, e depois a gente promoveu ele para auxiliar técnico. E como é que como é que vocês conseguem administrar o Vlamir gaúcho, comedor de churrasco, num clube com filosofia vegana? É um desafio, né? É um desafio grande. Tu conhece bem a figura, né? Não é fácil, não. Mas ele é um cara sensacional e um goleiro que passa pela mão do Vlamir, bicho, dificilmente faz feio. E a gente se entende muito bem, né? Porque gaúcho com gaúcho é a mesma forma de tratar, então a gente se entende ali. Quando sobe o tom um pouquinho de um lado ou de outro, a gente sabe como resolver. Voltando um pouquinho, a gente falou agora no Vlamir, falou no churrasco, como é que ele administra. Todo mundo diz assim, pô, mas vem cá, esse time é vegano, então todos os jogadores têm que ser vegano. Não. Só contrata jogador vegano? Não, de forma alguma. E até a gente nem tem essa intenção. Como eu te disse, o slogan é alegria de jogar futebol. O clube foi criado com a ideia de fazer diferente dentro do futebol. O veganismo é um valor pessoal dos sócios, né? Para a gente não fazer nenhum sentido deixar de consumir produtos de origem animal por uma razão e aí fazer uma empresa que serve 40, 50 pessoas por dia, 6 vezes por dia, né? Todas as refeições no Laguna, para a base profissional, são refeições veganas. Veganas e iguais, tá? A gente não tem diferença lá na base, é zero diferença de estrutura. É tudo igual, o mesmo material, a mesma refeição, o mesmo espaço de alojamento, né? Muda os quartos, obviamente. O quarto profissional tem menos atletas, o da base tem um pouco mais, são separados, mas é tudo a mesma coisa, o mesmo campo de treino. Então, acho que a gente consegue fazer aquilo que eu estava te falando, de entender a base como um processo e não ter essa divisão. Mas o jogador não é obrigado. A gente quer justamente mostrar para as pessoas que é possível ter performance, melhorar a performance, melhorar a saúde, adotando uma dieta vegana. E se tu não quer adotar uma dieta vegana, pelos motivos que seja, mas tu quer reduzir o teu impacto, né, ou ambiental ou de sofrimento aos animais, tu pode mudar outras coisas. Tu pode mudar o teu sabonete, comprar um sabonete que não é testado em animal, que não usa leite na composição, por exemplo. Tu pode trocar a tua pasta de dente, pode trocar o teu produto de limpeza de casa, né? Tu pode deixar de comprar um tênis de couro e comprar um tênis que não é couro, né? ou é couro ecológico, enfim. Acho que tem uma série de outras razões e eu acho que, de novo, o futebol como um veículo de comunicação extremamente democrático permite que se levante esse debate. Então eu não acho ruim, por exemplo, nas primeiras matérias, principalmente, que saíram a nível nacional, né? Tinham uma quantidade de comentários absurdas debochando, né, ou criticando. Mas a partir do momento que as pessoas fazem isso, elas abrem a possibilidade de serem confrontadas em ideias, né, de argumentos. Olha, esse teu argumento talvez tu precise rever, porque não é bem assim, tem isso aqui, né, esse estudo que mostra, tem essa razão, que é diferente do que tu está alegando, e a pessoa eventualmente vai refletir sobre aquilo, né? E aí pode ser que mude a opinião, ou não mude, mas pelo menos mude a forma de criticar. Então. O que se vê o Laguna participando de vários eventos veganos no Brasil, fora do Brasil. É o segundo clube do mundo, não é? É o segundo clube do mundo. A gente tem que entender... eu vou falar isso, muita gente vai ficar louca, né? Mas eu não vejo nenhum outro clube no Brasil, clube do interior, pelo menos, ou o clube mais novo, que tenha a possibilidade de crescimento de torcida igual ao Laguna. Por quê? Existem 26 milhões e 400 mil veganos e vegetarianos no Brasil hoje, segundo pesquisa da Ipsos de 2023. Estamos falando de uma população do tamanho da torcida do Corinthians. Qual clube tem uma possibilidade, e é um público que já está conectado em termos de valores. Eu posso não ter conseguido, obviamente, acessar todas essas pessoas ainda, mas já existe um ponto de conexão muito forte, né, dessas pessoas com Laguna. Então, se a gente conseguir, por exemplo,
ter 1% desse público como torcedor do Laguna, nós estamos falando de 260 mil pessoas. Talvez seja o tamanho da torcida do ABC. Não. Algo em torno disso. Eu não lembro agora de cabeça, mas também. Eu sei assim que se tu tiver um tamanho de torcida de 260 mil, tu está entre as 30 maiores do Brasil. Pois é. Né? Então, tu tem os dados, Gustavo, vocês têm do número de veganos aqui no estado? No Rio Grande do Norte, não. Não. Agora tem uma pesquisa também do ano passado, só veganos, 7 milhões no Brasil, em torno de 7 milhões de pessoas. Dividido por região, não. Dividido por região, não. Tem um estudo de cidades, que são as cidades que têm maior concentração de veganos. Aí, no caso do Nordeste, é Recife. Recife é a terceira cidade do Brasil com o maior número de veganos e vegetarianos. E o Laguna está relativamente próximo. Relativamente próximo. E tem um outro detalhe, Fortaleza está crescendo muito o veganismo também, né? E aí, a gente está no meio dos dois. E são duas metrópoles maiores do que Natal. Então, naturalmente, é uma zona de influência dessas cidades. Então, se fosse só pelo futebol, o acesso para qualquer clube da segunda divisão, ele já é fantástico, não é? Se a gente agregar a este acesso pelo futebol, a filosofia do Laguna, eu acho que a tendência de crescimento, de fato, é muito grande. Porque, imagina, Gustavo, tu consegue daqui a pouco aí no Campeonato Estadual uma vaga de Copa do Brasil. Amém. É o que né? a gente Tu quer. consegue uma vaga de Série D de Campeonato Brasileiro. Claro. Não é? Esse é o nosso objetivo, né? O nosso plano estratégico é chegar na Série A do Campeonato Brasileiro até 2032. Claro, se a gente chegar em 2034, eu não vou ficar triste. Não, né? Mas é um objetivo. E a gente está trabalhando para isso. Né? Então, a nossa ideia era subir em 2 anos, subimos no terceiro. Tudo bem, né? Não está dentro de uma margem de erro aceitável. Exatamente. Mas, obviamente, que agora a gente vai buscar conquistar vagas para a Série D, para a Copa do Brasil, se não for possível esse ano, no ano que vem, né? Mas a gente está trabalhando para isso. O nosso objetivo, o nosso foco é esse. Pena que não se sabe mais como é que vai ficar a questão da Copa do Nordeste, né? A questão das vagas. Pois uma por ranking e as outras 2 por classificação, né? Mas não se tem ainda a definição. Pode mudar Pode isso mudar. Porque me parece que a CBF está a ponto de acabar com a Copa do Nordeste. E seria profundamente lamentável, né? Pois a gente tem que pensar em alguma alternativa, né? Porque da forma como está o calendário, talvez quem esteja mais sendo prejudicado são os clubes pequenos, porque o calendário dos clubes pequenos fica extremamente curto. Fica só no estadual. Fica no estadual. Se não garantir uma vaga, um campeonato, e consegue a vaga no brasileiro, para o ano que vem. Exato. E aí como é que tu sustenta o clube sem jogar 10 meses do ano, 9 meses do ano, o profissional? Como é que tu sustenta uma torcida engajada todo esse tempo? É uma dificuldade muito grande. Antes do acesso, acabava a segunda divisão, Laguna dispensava todo mundo que era de fora, ficava só com... Não, a gente no primeiro ano montou uma equipe com... porque no primeiro ano tu tinha que ficar com uma base, né? A maior parte dos jogadores tinha um contrato de 2, 3 anos. Né? Aí, como a gente não subiu, o que aconteceu? A nossa ideia era manter a maior parte desses jogadores só treinando e fazendo amistosos, para consolidar essa base e entrar mais competitivo na segunda divisão. Os jogadores começaram a reclamar, porque eles queriam jogar. Então começaram a incomodar para ser emprestado. Aí eu fiz as contas, falei, eu pago dezembro, pago janeiro. Daí o cara sai 3 meses. Aí ele volta, e aí eu tenho ainda 13º, férias, tudo proporcional. Daí eu estou pagando um salário. Se eu pagar só para o cara 3 meses, eu posso pagar 4 vezes o que ele vai ganhar. Eu posso contratar jogadores, de repente, mais experientes. Eu posso deixar esse jogador mais feliz no clube. E não vou ter esse problema, porque depois eu não consigo emprestar o cara, ou empresto por um clube que não tem uma estrutura legal, ou que ele não se desenvolve. Então não faz sentido. Se eu não consigo manter eles treinando aqui, se eu vou ter que ficar emprestando, é melhor então eu fazer contrato curto e aí investir na base, né? Porque na base o cara, tudo bem, ele vai ficar treinando, enfim, é diferente o sentimento. E foi o que a gente fez. Então, em 2023, os contratos eram mais curtos, da maioria dos jogadores, mas a gente tinha a base. Em 2024, da mesma forma. Nós temos imagens aí do Sub-20 do Laguna, comemorando a conquista da Copa Revelação. Da Copa Revelação, né? Isso. Foi uma competição que a gente organizou junto com a ABC,
Visão Celeste e QFC, e o Laguna, né? E foi o nosso primeiro título. Foi uma competição bem legal. Acabamos aí tendo todos os treinadores, os 2 treinadores envolvidos na partida e a arbitragem, escolhiam o destaque da partida, o melhor em campo e o melhor de cada equipe, né? O destaque de cada equipe na partida. Então foi feita essa votação, o Danilinho acabou sendo eleito o melhor jogador, o Kaique foi o artilheiro e o Aragonês foi o melhor treinador. Então, ainda além do título, a gente conseguiu ter algumas premiações individuais. Essa foto é a do título, né? Da segunda divisão. Da segunda divisão. Ainda, essa aí já é a taça? Não, essa é a taça provisória. Foi a taça provisória, né? Foi a taça provisória. Inclusive, eu acho que mais bonita até. Foi lá em Apodi, né? Foi em Apodi. Foi lá em Apodi. E foi um jogo... Pô, foi... um jogo emocionante, bicho. Meu Deus. Mas isso eu acho legal, né? Porque o jogo do Laguna, quem assiste sabe que vai ter emoção, de um jeito ou de outro. Tem sido assim. E aí, realmente, saímos perdendo, viramos o jogo, tomamos o empate, viramos aos 35 do segundo tempo. Hora o Laguna, hora tá dentro, hora tá fora. Hora tá dentro, hora tá fora. E aos 41 o Dan fez uma defesa, até tem uma foto aí que foi um milagre. Foi um milagre. Vamos ver depois dessa foto. Inclusive contra essa defesa aí. Foi absurda, né? E se toma o gol aí aos 41, só Deus sabe que... É um goleiraço esse Dan Moroni. Ele é muito bom goleiro. É um goleiro que eu conheço desde os 14 anos. Ele trabalhou comigo na Ponte Preta. Depois no Sub-20 eu consegui levar ele pro Vila Nova. E tentei trazer ele os outros 2 anos anteriores. E não foi possível. Afinal de contas, o América procurou ou não procurou o Laguna? O Laguna não. Com relação ao Dan Moroni? O Laguna não. O Laguna não, em momento algum. O América só ficou namorando de longe, então. Eu só soube pela imprensa, né? Mas houve um interesse. Não foi procurado. Não, mas acho justo. O Dan, cara, o Dan tem uma vantagem. Acho que desde os 13 anos, ele jogou todos os anos da carreira dele. O que não é o comum na base, o ano ruim, né, entre aspas. E ele pegou uma época muito boa na Ponte, que o clube estava muito estruturado na base. Então ele jogou as principais competições nacionais, né? Jogou Copa Nike, jogou... Santiago, jogou Brasileiro, jogou a Copa do Brasil, jogou acho que 2 Copas São Paulo e depois, ainda jovem, acabou jogando Série D do Brasileiro, se eu não estou enganado, pelo Goianésia. Depois já foi para o Grêmio Prudente. Que idade ele tem? 22. Fez 22 agora. Ele é muito novo, com uma bagagem. E 2 anos ele foi eleito o melhor goleiro da Bezinha em São Paulo. Um ele subiu com o Grêmio Prudente, outro ele perdeu na semifinal com o Taquaritinga. E no ano passado, antes de vir para o Laguna, ele subiu com o Velo Clube da 2-1 do Paulista, como segundo, né? Vai para uma primeira divisão agora, o assédio é bem maior. Estamos abertos na área, sempre, né? É só fazer proposta, a gente conversa. Se for boa para ele, for boa para o clube. Quem é que ficou, Gustavo, do título da segunda divisão? Quem é que vai estar em campo, ou à disposição, pelo menos, do Aragonês no domingo? Bom, a gente tem os guris da base, né, que permaneceram, mas os 2 goleiros, que já tem idade profissional, que é o Guilherme, que está desde o início com a gente, e o Dan. O Guizão... Contratou mais algum goleiro? Não. Mantivemos os 3, né? O quarto, que tem ainda o João, que tem 16 anos, que está junto. Aí o Guizão permanece. Bom, né? zagueiro. É um zagueiro que joga de lateral direito também. O João Vitor, zagueiro. O França, zagueiro. Veio como volante, virou zagueiro. O França foi, para mim, o grande destaque do Laguna. Cara, o França é um cara fantástico. Fantástico. Eu estou falando aqui para a câmera, para quem for de clubes maiores e estiver assistindo. Se vocês têm a imagem do França até os 28 anos, né, que se tu botar no Google aí, tu vai ver que ele estava sempre envolvido em polêmica e problemas extracampo. Vocês podem rasgar essa imagem, né? Ele se converteu, virou cristão aos 28 anos e mudou radicalmente a vida dele. Ele não bebe, ele não sai, ele é casado. Ele veio com a família agora, trouxe a família dele, foi a condição dele para renovar. Tá lá em Tibau. Um cara absurdamente profissional. Coisa boa. Absurdamente profissional, com uma liderança extraordinária, um cara muito competitivo, mas muito competitivo. Porque o França era aquele cara que tu olhava para ele e depois é uma pena, bicho. Esse cara perdeu o rumo aí no futebol. E ele tem 33 anos, ele quer continuar jogando mais alguns anos, e ele virou vegano no Laguna.
Porque ele falou, pô, eu tô sentindo que a minha performance está melhorando, a minha recuperação entre um treino e outro, de um jogo para o outro, está melhor. E eu, como eu quero continuar jogando, eu já castiguei bastante o meu corpo quando eu era mais novo, pois é, eu preciso cuidar agora. E aí ele falou, pediu algumas dicas, né? E conversou também com a nutricionista e resolveu adotar isso para a carreira dele, cara. Ele foi para mim o grande nome do Não, ele é um cara fantástico. Aí ficou o França. Ficou o França. Eu estranhei, inclusive, que a ABC e a América não tenham tentado. Podem levar de olho fechado para a Série C, para a Série D. Pois é, cara. Ele tem contrato com a gente até o final do estadual, ele tem 33 anos, eu não jamais vou travar a carreira de um jogador com o França joga uma Série C. Joga de olho, ele joga a Série B brincando. Joga tranquilo. E acho que hoje mais como zagueiro do que como volante até. Ele começou como... Não, a gente contratou ele ainda como volante. Como volante, mas depois... E aí fizemos uma linha de 3, ele entrou na linha de 3, ele falou, pô, tô me sentindo super bem aqui. Ele tem velocidade ainda. E não foi uma segunda divisão fraca, né, Gustavo? Pô, que tu possa dizer, não, pô, o cara foi bem, mas também, pô, jogou a segunda divisão. Não foi. Mas não foi, não, foi uma segunda divisão dura. Bom, ficou França, ficou... o Matheus é da base ainda, né, que era o lateral reserva. Ficou o Rangel, Murilo Rangel. Bom jogador. A gente nem acreditava que conseguia, acho que era a outra vez que eu vim aqui no fim do ano, eu falei, pô, ele não vai ficar porque a gente não tinha essa expectativa. Ele... Pô, mas eu quero ficar, me fazer proposta, vamos conversar. Ele gostou muito do clube, né? E aí... Ele é da onde? Ele veio da onde? Ele é de São Paulo. São Paulo. O Murilo jogou a Série A, né? Jogou a Série B de brasileiro. Também um cara evangélico, extracampo. Veio com a família já no ano passado, continua aqui com a família. Um cara extraordinário. Ficou o Varolo, ficou o Noninha. O Noninha também está desde o primeiro ano. Ficou o Bill, né? Depois a gente vai falar do Bill, um capítulo à parte para a gente falar do Bill. Aí ficou o Bill. Eu não sei se eu estou de cabeça, não testa muito aqui. Não, mas aí... Mas acho que basicamente é isso. Era o... Posso fazer uma cola aqui? Eu te confirmo todo mundo. Que também está me faltando... Zé Eduardo, não. Não, o Zé Arthur, Zé Arthur. Quando ele voltou, ele já tinha um pré-contrato com o Santa Cruz. Então a gente já sabia. A mesma coisa o Leandro, o zagueiro. Bom zagueiro. É muito bom. Muito bom zagueiro. Também é um zagueiro que joga aí, Série C pelo menos, ele joga tranquilo. Mas ele veio por empréstimo, o salário dele no clube de origem era alto, a gente sabia que não ia ter como assumir isso, né? Mas a base titular aí tu já deu. Exato. A base titular tu deu. Aí tu contratou o Erivelton. Contratamos o Adalberto, o Erivelton. O Adalberto que jogou a segunda divisão pelo Alecrim. A gente perdeu por um dia, né? É mesmo. Pro Alecrim. Eu liguei para ele, ele tinha acertado no dia anterior com o Alecrim. Contratamos o Adalberto, contratamos o Erivelton, contratamos o Guilherme Choco. O Choco jogou 11 anos na Europa, ele tem 2 convocações para a seleção búlgara. Né? É um jogador da base do Santos, ele jogou com o Ganso, com o Neymar na base do Santos, depois jogou no Red Bull. Também um cara muito experiente, muito bom jogador, estava no Resende, agora do Rio. Trouxemos o Cauê, que é um zagueiro canhoto, joga de lateral esquerdo, foi meu atleta na base. Trouxemos o JV, que é um volante do Aster, Itaquá, que foi destaque na Copa São Paulo do ano passado, ele estava no América do Rio. Trouxemos o Gustavinho, também, que era do Aster, ele no ano passado jogou no Vila Nova, inclusive. É um jogador que eu tinha tentado trazer já 2 vezes, não tinha conseguido. Ele fez 2 Copas São Paulo extraordinárias. É um extremo canhoto, muito habilidoso, muito rápido. E trouxemos o Euler, o centroavante. Os teimosos de plantão aí, Canindé Pereira, Dionísio Oteda, quando viram a foto aí dos contratados, Gustavinho, esse é o Gustavinho do Palmeiras de Goianinha. Não é. Não, é sim, tô reconhecendo ele. Tô reconhecendo. Tá vendo? Fico teimando com barba, tá aí, ó. Do pessoal que ficou, o Moran, porque o Moran acabou não jogando, né? Ano passado, como ele veio do Paraguai, e o Paraguai tem algumas peculiaridades em termos de inscrição, fechou a janela antes dele entrar, o TMS dele chegar. E a gente acabou não conseguindo inscrever, ele ficou, obviamente, no grupo, treinando normalmente, mas não jogou. E o Ifani, só que o Ifani machucou no jogo contra o Alecrim, ele rompeu o ligamento, o LCA, então ele vai operar agora em janeiro e só volta no segundo semestre. Mas ele renovou com a gente. E o Bill? Cara, o Bill também é um cara extraordinário. Mas o Bill, tu foi na certeza? Vai dar certo aqui?
Ou tu foi assim? Cara, eu tinha uma expectativa muito grande, tanto que a gente tinha outros nomes também pesados, assim, né, de bastante experiência, bastante rodagem, mas quando me falaram do Bill, eu falei, não, é possível. Só que o Bill estava na Tailândia, e eu tenho um grande amigo que trabalhou com ele 4 anos na Tailândia. Eu liguei para ele e falei, cara, e o Bill? O Bill tá no Brasil, pô, ele tá sem clube. E aí, o que tu me disse? Pô, você falou maravilhas do Bill. Aí um outro amigo meu, treinador de goleiro da seleção da Tailândia, liguei para ele, cara, e o Bill? Eu não trabalhei direto com ele, mas eu conheço ele bem, porque é brasileiro, né? A gente estava sempre junto e tal. Cara, nota 1000, baita jogador, é o melhor estrangeiro que jogou no futebol tailandês, ganhou tudo que podia aqui, pode levar de olho fechado, é um cara sensacional. E aí já falou com o Bill, vou falar com ele aqui, já te passo o número. Já falou com o Bill e aí a gente entrou em contato, ele gostou da ideia. Pô, demais. Cara, ele é um cara espetacular. Ele assim, ó, se ele sai para entrar um guri da base, ele sai feliz. Pô, eu tô passando bastão. Né? No treino, cara, ele dá feedback o tempo todo pros guris, ajuda. No alojamento. Cara, ele tá no alojamento, cara. Ele tá no alojamento. Ele podia morar em qualquer lugar lá em Tibau. Tá tranquilo aqui e tal, legal, fico aqui. Bom de grupo. Putz, demais. Esse tipo de jogador ajuda muito. Demais. Comissão técnica, o que é que mudou na comissão técnica? Mudou o preparador físico, né? O Vini, que era o nosso preparador físico, os 3 anos, nós promovemos ele para gerente, né? Ele é um cara que já tinha muita experiência na área administrativa, já tinha tido empresa, inclusive, e a gente precisava de uma pessoa nessa função. E aí nós trouxemos o Pedro Cafuretti, que é ex-atleta, profissional, jogou inclusive comigo aqui no Corinthians de Caicó, jogou na base do Fluminense, jogou na base do Criciúma, depois rodou uma série de clubes aí, e veio agora para se somar, né? Também mudamos o fotógrafo, que o Jonathan abriu um estúdio e saiu, trouxemos o Rafael, que é excelente profissional, mas o restante tudo igual. E o Laguna fez também uma baita de uma negociação, né, Gustavo? Nesse ano passado. Pois né? O Kaique foi a maior venda da história do Rio Grande do Norte de um atleta de base. Pois né? E é um atleta que já no primeiro ano a gente estava recebendo muito assédio, né, por ele, mas a gente entendia que as propostas não atendiam aquilo que a gente esperava e ficamos aguardando. Valores foram divulgados? Seria indelicado eu perguntava? Eu não posso falar por questão de contrato. Sim. Né? Mas foi a maior negociação? Foi a maior negociação. Considerando, obviamente, fixo e variável, né? Como é sempre considerado. E é jogador do Laguna? Ele era do Laguna, ele era 100% do Laguna. Agora ele é do Botafogo. É do a gente Botafogo. Tem um percentual ainda. Sim, de uma venda futura também, mas ele é agora. Eu acho que Botafogo. tem aí o Kaique, né, com a camisa do Botafogo. Foi campeão sub-20. Foi campeão de uma competição sub-20. Né? No Rio tem 30 competições da federação lá, né? A OPS Cup. E agora ele está na Copa São Paulo. Ele chegou a jogar no sub-23 também, no Brasileiro de Aspirantes. E, cara, um baita jogador. Acho que tem uma projeção enorme mesmo. E, no final das contas, eu acho que ele tinha umas 4 propostas na mesa, tanto para a gente, junto com ele, decidir, né? E a gente entendeu que o Botafogo era o melhor projeto e a melhor oferta também, tanto para o atleta quanto para o clube. Agora finalzinho, já reta final aqui do nosso Em Campo, a gente vai ver um vídeo muito bacana, muito legal aí, do Laguna, com o Laguna, falando de veganismo. Foi um vídeo que foi preparado para um episódio, uma série da Netflix, que aí depois, por questões lá da plataforma, ele acabou não sendo ainda não foi exibido, e você vai ver aqui, no Em Campo com o Barba, esse vídeo muito bacana, mostrando Laguna. Foi gravado em 2022. Mas ele foi lançado agora em janeiro em outra plataforma, né? Sim. Mas ele foi produzido pela Netflix. Vamos ver então esse vídeo aí. Legal. Eu acho que a melhor maneira de comparar a produção de carne animal com carne vegetal é pegando a paixão nacional do brasileiro, que é futebol. Para você alimentar uma pessoa por ano com carne animal, você precisa de 14 campos de futebol. E para você alimentar 14 pessoas no ano com carne vegetal,
você precisa de um campo de futebol apenas. A gente percebe como Laguna, um time vegano no país do futebol, é uma ferramenta enorme para inspirar as pessoas a terem uma nova visão sobre esporte e alimentação. 1, 2, 3, Laguna! Então hoje tem feijoada. Tem. Feijoada sem carne. Delícia. Eu sou o Gustavo Nabinger, um dos fundadores do Laguna e hoje treinador da equipe também. Todas as refeições realizadas no clube são veganas. Utilizamos muito proteína de soja como base em diversas receitas. Tá gostando da comida? Maravilha, maravilhosa. Future Farm começou com um hambúrguer, depois a gente foi desenvolvendo novas tecnologias, carne moída, linguiça, frango, para a gente conseguir chegar na mesma experiência que a carne animal dá. Qual que era a tua expectativa? No início a gente acha que não vai ter o mesmo desempenho, né? Porque não conhece, mas depois vê que melhora ainda. Os atletas tinham suas dúvidas, né? Tinham seus medos de como assim, não vou comer carne? Então o nosso time se preparou muito para dar para os atletas a segurança de que isso não é uma perda, na verdade é uma conquista. Eles têm muito menos contusão e também uma recuperação mais rápida. A gente quase não teve caso de cãibra, né? Não, cãibra a gente não teve relato nenhum. Nem cãibra, lesão muscular também, não. foi pequena lesão. Poucas, Isso é bom. Eu nasci no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, onde a comida mais tradicional é o churrasco. Mas eu acredito que no restante do Brasil, em muitos locais, as pessoas ainda não entendem o que é ser vegano e como ser vegano. No Brasil, a cultura da carne está diretamente ligada ao machismo. O churrasco está associado ao futebol, está associado à masculinidade. Existem pesquisas que dizem que muitos homens têm vergonha de pedir refeições vegetarianas porque eles se sentem menos homem fazendo isso em público. Esse tipo de estereótipo de gênero com certeza é algo que a gente tem que combater. Mas aos poucos as pessoas elas estão entendendo. Quando eu vou fazer um churrasco de final de semana, eu não faço um churrasco porque eu preciso de proteína. Eu faço churrasco porque eu quero chamar minha família, eu quero passar o dia inteiro com eles. Então tem muito mais a ver com a maneira como a gente se socializa do que com a comida em si. O setor de proteínas alternativas está tentando entregar a comida que as pessoas já amam comer, mas feita de uma forma mais saudável e muito mais sustentável e sem o uso de nenhum animal no processo. Sabe que eles têm me falado que a digestão tá muito fácil, então eles têm energia para treinar, não vão pesados. Quando eles comiam carne, eles se sentiam mais pesados no treino da tarde. Bora. Vamos, Henrique. Bora. Baseado na minha experiência como treinador, eu percebo que o desempenho físico da equipe está bastante alto. Em geral, nós terminamos os jogos muito mais inteiros fisicamente do que os adversários. E eu acredito que a dieta é um fator muito significativo. O futebol é um poderoso agente de transformação. Pô, mas esse time é vegano. O que é ser vegano? A partir desse momento, elas param para te ouvir e podem começar a refletir sobre isso. Que ter uma dieta vegana traz bastante benefício em termos de saúde e também melhora o desempenho. Gustavo Nabinger, fundador do Laguna e que está agora com outro desafio pela frente, que é a disputa da primeira divisão do campeonato estadual, a estreia no próximo domingo contra a equipe do ABC lá no estádio Frasqueirão. Aliás, o Laguna vai jogar no Frasqueirão, né? Nós estamos definindo isso. Né? A gente estava em negociação, porque o ABC mudou a diretoria no final do ano. Isso. Então a gente tinha conversado com a diretoria anterior, eles tinham dado, sinalizado positivamente, né? Não tinha batido o martelo, mas já estava encaminhado. Como mudou, a gente teve que retomar a negociação. Tivemos uma reunião ontem com o pessoal do ABC e aí a gente vai definir ainda essa semana, né? Provavelmente amanhã a gente bata o martelo aí para ver se mandamos os jogos no Frasqueirão. Gustavo, sucesso aí para o Laguna na primeira divisão.
Benjamin da primeira divisão, como se diz, e que o Laguna possa ficar bem longe desses dois daqui. Fique próximo daqueles lá da ponta de cima. Muito obrigado. A gente espera que os outros fiquem próximos da gente. Lá em cima, lá em né? cima, lá em cima. Tá porque muita gente tá brincando. Não, mas caem 2 e tal, mas não tem perigo. Vai cair Globo e Força e Luz. Esse campeonato vai ser tão disputado que na 7ª rodada, ali na 6ª rodada, o cara que tiver na última posição, ele pode terminar classificado para a segunda fase. Pode terminar na semifinal. Pode dependendo, direto, pode né? ser semifinalista. Então, qualquer deslize. Não, o campeonato com 8 clubes caindo 2, não tem como tu relaxar. Tem não. A gente não tem nenhuma expectativa. Margem de erro é zero. Mínima, né? Mínima. Ainda é um campeonato curto, né? Tu joga quarto domingo. A gente não tem nenhuma expectativa de que vai ser uma competição fácil. Vai ser nenhuma expectativa nesse sentido. Difícil. Gustavão, muito obrigado. Um abraço, obrigado pela camisa. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a camisa. Deixa eu ver, puxar aqui, não derrubar. Eu vou puxar aqui, ó. Essa camisa bonita aqui do Laguna, ó. É G? G. Dá tranquilo. Valeu. Ó, Dionísio, essa aqui eu vou vestir, viu? Eu não ganho as camisas para deixar na gaveta. Tá bom? Valeu. Vamos ver se o Dionísio volta a torcer pro Laguna agora. Né? Vai voltar. Muito bonita essa camisa. Time algodão doce. E ficou legal essa aí de algodão doce, né? Ficou, né? O Real Madrid aos merengues, a gente é algodão doce. Massa, show de bola. Valeu, minha gente. Fim de jogo, fim de papo. O Em Campo com Barba volta na próxima quinta-feira, coladinho com a nossa resenha. Um abraço. Tchau.